Imagine um futuro onde a inteligência artificial não só complemente nosso raciocínio, mas também seja capaz de criar soluções tão ou mais brilhantes que a mente humana em poucos segundos. Um futuro em que, ao invés de receber respostas genéricas de um chatbot, você converse com algo que realmente compreende o contexto, o histórico e as nuances de cada pergunta, oferecendo soluções sob medida e antecipando problemas antes mesmo deles surgirem. Esse futuro pode estar mais próximo do que nunca, graças a um projeto ambicioso que está dando o que falar, o Grok 3, a mais recente aposta de Elon Musk para revolucionar o mundo das IAs. Fala galera, quem fala é o Paulo Ribeiro e hoje a conversa é sobre uma nova inteligência artificial que promete abalar as estruturas da tecnologia, o Grok 3. Mas antes de seguirmos, deixa aquele like maneiro, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações. O Grok 3 não nasceu em um contexto qualquer, ele vem da xAI, a empresa de inteligência artificial fundada por Elon Musk. E Musk dispensa apresentações, além dele ser o visionário por trás da Tesla, da SpaceX e de diversas outras iniciativas transformadoras, ele coloca foco agora em desenvolvimento de IAs. O anúncio do Grok 3 aconteceu no dia 13 de fevereiro de 2025, data que muitos já estavam classificando como o marco zero de uma nova era das inteligências artificiais. Mas por que todo esse alarde? Segundo Musk, o Grok 3 foi projetado não apenas para ser um mero chatbot, como muitos que a gente já vê por aí, mas sim para raciocinar em níveis mais profundos, solucionar problemas complexos e fazer inferências lógicas com um nível de precisão jamais visto em larga escala. Para que se tenha uma ideia, a xAI divulgou que o Grok 3 será capaz de analisar cenários contraditórios, questionar suas próprias premissas e eventualmente corrigir erros de forma autônoma. É quase como se estivéssemos falando com uma máquina capaz de desenvolver um senso crítico e reflexão, algo que até então ficava muito restrito ao domínio humano. Uma das razões que torna o Grok 3 tão impressionante é o verdadeiro monstro computacional que o treina e sustenta. Elon Musk batizou esse supercomputador de Colossus. E não exagero, estamos falando de uma estrutura com mais de 100 mil GPUs NVIDIA H100, trabalhando em conjunto para processar uma quantidade inimaginável de dados. Vale destacar que uma única GPU NVIDIA H100 custa em média $30 mil, o que já é algo muito expressivo. Multiplicando isso por 100 mil, chegamos na casa de $3 bilhões apenas em GPUs. E Musk não está satisfeito, ele deu a entender em uma postagem no X que pretende dobrar esse número em alguns meses, chegando a impressionantes 200 mil GPUs. Se você parar para pensar, isso significa um salto gigantesco em capacidade de processamento. Hoje, mesmo as maiores estruturas de IAs do planeta contam com clusters poderosos, porém raramente passam dessa casa. O Colossus não só ultrapassa o que se conhece, como também tem espaço para crescer ainda mais. Mas por que tanta GPU e todo esse poder de fogo? Qual seria a utilidade disso na prática? A resposta está no modo como o Grok 3 foi treinado. Segundo Musk, essa IA utiliza dados sintéticos em grande escala, o que significa que ela não depende somente de dados coletados do mundo real. Ela pode gerar cenários próprios para testar hipóteses, encontrar gargalos em seu próprio modelo e aprimorar continuamente seus parâmetros. Esse método de treinamento sintético permite que a IA aprenda a aprender, uma abordagem semelhante como a da mente humana, que pode simular situações na imaginação antes de tomar uma decisão concreta. Para quem trabalha com desenvolvimento de modelos de linguagem, isso é um salto e tanto, pois reduz a dependência de bases de dados imensas, ao mesmo tempo expande a capacidade de generalização do modelo. Em outras palavras, se as alegações de Musk se confirmarem, estaremos diante de um sistema que não só responde perguntas, mas também analisa se a resposta faz sentido, compara com outras possibilidades, refina a lógica e apresenta um resultado potencialmente mais confiável. Um passo fundamental rumo ao que muitos chamam de AGI, ou Inteligência Artificial Geral, capaz de operar em múltiplos contextos com um nível de adaptabilidade similar ao humano. Agora eu quero ouvir a sua opinião antes de seguirmos. Qual a sua visão sobre essa busca incessante pela IA perfeita? Você acredita que esses investimentos em grandes supercomputadores e modelos cada vez mais complexos é o caminho natural para avançar tecnologicamente? Ou você acha que estamos colocando muita expectativa em algo que ainda está engatinhando?
Deixe seu comentário aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião. Diante desse cenário, há uma questão que não podemos ignorar. Como países em desenvolvimento como o Brasil vão se posicionar nesse novo ecossistema? O Grok 3, assim como outras grandes criações de IA, tendem a ficar muito concentrados em polos tecnológicos e em grandes empresas. Isso gera uma situação de colonização digital, em que a maior parte da inovação está nas mãos de poucas organizações, principalmente nos Estados Unidos e na China. Para além disso, existe a competição entre essas Big Techs e essas startups locais. Aqui no Brasil, por exemplo, temos pequenos laboratórios de IA. Empresas com soluções próprias já se destacam na área de atendimento ao cliente e processamento de linguagem natural. Um caso notável é a Sapiens Chat, que possui ferramentas voltadas ao setor financeiro e de telecomunicações. Mas quando entra em cena nomes como OpenAI, Google DeepMind e xAI, os grandes gigantes, a briga fica desproporcional. A questão que fica é, será que o surgimento do Grok 3 vai estimular ainda mais a concentração de mercado? Ou será que, de certa forma, a inovação em larga escala puxa a concorrência e força o ecossistema a se movimentar em busca de soluções locais diferenciadas? É uma equação complexa, pois ao mesmo tempo em que grandes avanços geram oportunidades, eles também podem abafar iniciativas menores que não têm o mesmo poder de investimento. Outro ponto crucial é a soberania da tecnologia. Governos do mundo inteiro já perceberam que a IA não é somente uma ferramenta de produtividade, mas também é um fator estratégico para a defesa, economia e até influência geopolítica. Países que ficarem para trás na corrida da inteligência artificial correm o risco de se tornar dependentes das soluções dos outros, perdendo autonomia na hora de desenvolver sistemas críticos de infraestrutura, segurança e serviços públicos. Com o Grok 3, Elon Musk expande ainda mais o domínio das suas empresas nessa corrida, e isso pode deixar certas nações inquietas, pois esse nível de capacidade computacional e algoritmos ultra sofisticados passa a ter influência direta em setores chaves como transporte, saúde, manufatura e, é claro, a defesa. Essa preocupação não é nova. Se você se lembra, décadas atrás houve uma disputa tecnológica intensa relacionada à internet e à rede de telecomunicação. Agora a disputa pela IA segue o mesmo padrão, só que com muito mais dinheiro, poder e potencialmente consequências ainda maiores para a sociedade. Talvez a parte mais empolgante de toda essa conversa seja imaginar as aplicações práticas do Grok 3. Se realmente ele entregar o que promete, soluções extremamente complexas podem ser otimizadas. Na área da saúde, por exemplo, seria possível fazer diagnósticos ainda mais precisos ao analisar bilhões de casos e correlacionar sintomas raros de modo bem imediato. No setor de transporte, pode-se pensar em carros autônomos ainda mais seguros, pois a IA seria capaz de antever problemas em frações de segundos e reagir de forma mais eficiente do que um motorista humano. Na educação, haveria possibilidade de criar tutores virtuais personalizados, ajustando o conteúdo e a metodologia de ensino a cada perfil de estudante, praticamente como um professor particular altamente capacitado e acessível 24 horas. Na exploração espacial, a expertise da SpaceX pode ser potencializada com algoritmos de rota, simulação de pouso e coleta de dados planetários, dando mais precisão a cada missão e reduzindo custos com tentativas e erros. Claro que tudo isso precisa ser posto à prova. Prototipar é uma coisa, escalar para o uso comercial é outra história. O potencial está lançado e não há dúvida de que Musk e sua equipe estão dispostos a investir pesado para tornar o Grok 3 uma plataforma de IA mais influente do planeta. Nenhuma tecnologia de ponta surge sem despertar controvérsias. No caso do Grok 3, há muitos questionamentos em torno de privacidade e segurança. Se uma IA que chega a um nível de entendimento tão profundo, como ficam os dados pessoais ao qual ela vai manipular? Também se discute a ética de criar sistemas que possam, em teoria, tomar decisões autônomas sem supervisão humana em tempo real. Outro aspecto delicado é a possível substituição de empregos. Embora muitas vezes as empresas defendam que a IA vem para melhorar a eficiência e gerar novos postos de trabalho, não se pode negar que algumas profissões correm risco de serem automatizadas em partes ou até integralmente. Redatores, tradutores, motoristas, atendentes de telemarketing, operadores de máquinas, todos esses outros profissionais podem ser afetados. A verdade é que esses debates não são exclusivamente do Grok 3, mas a dimensão do projeto e o nome de Musk amplifica cada aspecto.
Quando um empreendedor com tanta influência coloca sua credibilidade em um produto, a discussão é levada a outro patamar. Daí vem uma atenção especial da mídia, de autores e, claro, do público em geral, que deseja saber como essa inovação afetará o cotidiano. O Grok 3 lança luz sobre um novo ciclo de inovação que tende a moldar desde pequenas rotinas, como o uso de aplicativos inteligentes, até decisões de grande escala, como a alocação de recursos naturais ou escolhas de investimentos bilionários em infraestrutura. É o tipo de projeto que põe em xeque questões éticas, legais, econômicas e filosóficas. Pois se uma IA chega ao ponto de raciocinar de maneira autônoma, onde termina a máquina e onde começa a criatividade genuinamente humana? Obrigado por assistir até aqui e se gostou do vídeo, deixa aquele like maneiro, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e até a próxima.